Oi pessoal, hoje a ideia é apresentar para vocês uma receita muito simples de torrão de amendoim, uma rapadurinha de amendoim. Nós vamos utilizar apenas 3 ingredientes e vocês verão que é extremamente fácil de fazer essa receita. Estamos num período onde já fizemos a colheita do amendoim. Para a nossa região aqui do sul, no Rio Grande do Sul, eu procuro escolher variedades de ciclo médio a ciclo longo. Por que isso? As variedades de ciclo longo, elas vão ter o período de florescimento onde nós temos ainda uma incidência de chuvas, geralmente, e o ciclo de terminar a maturação da vagem, ele ocorre já no início da ocorrência das primeiras geadas. Então facilita todo o processo. Quando começam as primeiras geadas, vai haver uma queima das folhas superficiais do amendoim e aí eu posso fazer a colheita e já houve uma cura inicial do processo de amadurecimento desse amendoim. Escolho também para esta receita o amendoim branco, porque ele rende mais, ele é mais graúdo, o sabor dele é um pouco mais suave, mas isso é opção de cada um. Vocês podem fazer essa receita escolhendo qualquer variedade que vocês gostem, que vocês tenham na propriedade de vocês, ou para quem está no ambiente urbano, pode também fazer a compra do amendoim. A receita que eu vou deixar logo abaixo na descrição do vídeo, ela é para 1 kg de amendoim. Então, para quem for fazer a sua colheita, vai depender da uniformidade do amendoim para chegar a 1 kg. Para quem for fazer a compra, geralmente meio quilo vai dar exatamente essa receita, meia receita que eu estou fazendo aqui, que são aproximadamente 3 xícaras de amendoim torrado. Bom, para a gente começar a fazer a nossa receita, para quem tem a sua produção própria de amendoim, pode fazer a torrefação do amendoim. Isso pode ser feito com a vagem ou sem a vagem, então é a opção de vocês. Para quem for fazer a compra, pode optar já pelo amendoim torrado e descascado e assim pula esse processo. O processo de torrefação do amendoim precisa ser feito inicialmente em fogo mais alto. Assim que o forno começar a aquecer, vocês baixem o fogo para um fogo baixo, justamente para que ocorra uma torrefação e uma desidratação do nosso amendoim. O amendoim é rico em óleos, proteína e vitaminas. Então, para tirar um pouco do excesso de água, a gente faz a torrefação mais lenta no final. Depois é simplesmente descascar, para quem for usar a sua produção própria. E o terceiro processo é a gente fazer a moagem do amendoim. O processo de moagem, para ele ficar numa consistência ideal para essa rapadura, esse torrão, é utilizar o rolo de massa, o rolo de pão. Vocês deixam uma toalha para colocar em cima da mesa. Isso vai evitar na hora de comprimir o rolo do amendoim saltar e vocês terem mais dificuldade para moer ele. Pode ser feito com um liquidificador utilizando o botão de pulsar, porém, dependendo do liquidificador, sendo mais potente, ele vai formar muito pó e vai deixar o amendoim muito fino, e isso não é muito interessante para essa rapadura que a gente for fazer aqui. Existem as opções do processador, enfim, vocês escolham a maneira que vocês tiverem à disposição. Talvez para quem mora em apartamento, em ambiente urbano, já compre o amendoim previamente torrado e descascado, porque vocês verão que o maior desafio para quem mora em apartamento é justamente separar a casca do amendoim descascado. Isso a gente resolve em menos de 1 minuto. Para quem mora no ambiente rural, a gente vai no nosso pomar, vai no nosso pátio, espera uma leve brisa, em questão de 1 minuto eu resolvo essa situação. Já no apartamento ou num ambiente urbano eu não posso fazer isso, tenho que fazer isso na minha cozinha e a sujeira
vai ser maior. Dito isso, vamos então fazer o nosso torrão de amendoim. Para a gente fazer então o nosso torrão de amendoim, como eu disse, nós vamos utilizar apenas 3 ingredientes. Primeiro, carro-chefe, o nosso amendoim torrado e moído. Vocês veem que como eu utilizei o rolo, ele tem uma consistência um pouco de pó, um pouco mais fina e alguns grãos mais grossos. E é exatamente essa consistência ideal para o nosso processo, que vai dar uma boa liga do nosso torrão. Depois eu utilizo uma meia xícara de mel. Para a receita completa de 1 kg vai ser uma xícara cheia e 1,5 xícaras de açúcar. Pode ser açúcar mascavo, pode ser açúcar branco, pode ser açúcar demerara, a opção é de vocês. O açúcar é importante porque apenas o mel não vai dar a liga que a gente precisa para o nosso torrão. Então, o primeiro procedimento, a gente vai fazer a diluição, deixar em ponto de água o mel e o açúcar. Então, mexendo sempre, a gente fica mexendo, eu não quero caramelizar, eu quero apenas deixar ele em ponto líquido. Bom, como vocês podem ver, já está completamente líquido, já está fervendo a minha mistura de mel com açúcar. Agora eu vou acrescentar o amendoim e nesse processo eu não posso parar de mexer. Eu vou ficar mexendo até ele começar a desgrudar da panela e esse será o ponto para retirar ele e já enformar para fazer o torrão. Então aqui não pode parar de mexer. Bom, vocês veem que facilmente a mistura desliza na panela, porque o óleo do amendoim, como ele já esquentou, ele já soltou e isso facilita o processo. Então, neste momento eu desligo o fogo e vou enformar ele. Eu preparei essa tábua de madeira aqui, que eu uso convencionalmente. É importante untar ela ou com óleo, banha, ou margarina, ou manteiga, como vocês quiserem, e fazer
agora a nossa rapadurinha. Veja como ele escorrega facilmente da panela. Então agora, a grossura que vocês quiserem formar a rapadurinha de vocês é de escolha de cada um. Vocês veem que a coloração dela ficou muito boa, ficou muito bonita. Ela chegou a caramelizar um pouco. Então, agora é só cortar. Aproveitando que ela ainda está morna, a gente corta ela. Também cada um escolhe o formato, mas nós utilizamos fazer um corte pequeno, justamente porque no período frio, no período do inverno aqui, que este torrão geralmente é consumido junto na hora do chimarrão, então ela fica bastante dura, parece um quebra-queixo. Então a gente corta ela em cubos bem pequenos e isso vai facilitar depois. Cada um pega um pedacinho, coloca ele inteiro na boca e com o chimarrão quente, ele desmancha na boca, cria um contraste do doce com o amargo, a combinação perfeita para o nosso frio aqui gaúcho. Então mais ou menos é esse formato aqui, ó. Um cubinho neste formato. Para quem quiser armazenar, nós indicamos colocar em bandejas ou um outro utensílio que vocês tiverem. Para regiões quentes, o ideal é deixar na geladeira. Em regiões frias, ele pode ser acondicionado desta forma, não precisa ser deixado na geladeira. No verão, ele vai ficar mais macio por causa do mel, que a temperaturas mais elevadas ele tende a ficar mais líquido. E no inverno, como eu já expliquei, a tendência é ficar mais endurecido, fica parecido com quebra-queixo e nós utilizamos ele dessa forma, consumindo ele junto com o chimarrão. Uma receita obviamente não indicada para diabéticos, pessoas que tenham problema com obesidade, problemas com açúcar, enfim, o açúcar não sendo indicado, claro, para nenhum de nós. Isso aqui é uma guloseima para ser consumida em alguns horários específicos, alguns momentos de confraternização, de comunhão e de partilha. Nossa dica de hoje, torrão de amendoim, fácil de fazer, cada um pode utilizar a sua receita. Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.